Bom, pessoal, existem milhares de cursos de música na internet, à distância, uns grátis, outros pagos. Eu creio que os pagos são melhores, né? Porque aí você tem os professores e os monitores te dando a vocês uma atenção mais especial. Bom, então nesse conteúdo aqui eu quero só compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, dos meus estudos musicais que foram feitos alguma parte com orientação de professores e outras partes, a maior parte dos meus estudos foram feitas de forma autônoma, né? Não de forma autodidata, mas de forma autônoma, né? Existe uma diferença entre a autodidaxia, né, o sujeito autodidata, com o sujeito que faz os estudos autônomos. Né? Quem faz estudo autônomo se utiliza de didáticas já existentes, mas sem a orientação permanente de um professor. Bom, então nessa introdução eu vou só explicar aqui um pouco sobre os estudos de música para pessoas que pretendem estudar, para quem já estuda, para iniciantes e também para quem não sabe nada e quer ter algum conhecimento básico sobre o estudo musical. Então é o seguinte: o estudo da música ele pode ser dividido inicialmente em quatro grandes partes, né? Que é apreciação, percepção, teoria da estrutura musical e técnicas instrumentais. Então, o que vem a ser a apreciação? A apreciação seria a história da música e a audição das músicas também, né, de uma forma sistemática e atenciosa, não simplesmente por diversão, mas de forma atenciosa, né, seria a apreciação. Estudar a história da música, as histórias das músicas e dos estilos, os gêneros, as épocas, etc. E ouvir com atenção. A outra parte seria a percepção. A percepção é saber diferenciar, ouvir a música em termos de altura dos sons, os intervalos de tons, o timbre, o ritmo, a música colocada no tempo, né? O timbre, as características dos sons, se ele sai de uma flauta, que é um tubo furado, se ele sai de uma caixa, que é o corpo de um violão, se o som é produzido com golpe, caso da percussão, ou se o som é produzido com sopro, se ele é produzido através de um tanger, com o que você tange a corda, por exemplo, com uma vara você tange a corda do berimbau, etc. e tal. Isso seria a percepção. Percepção também tem a ver com um som triste, um som alegre, um som de suspense e por aí vai. A outra parte, técnica instrumental. A técnica instrumental é você estudar as técnicas vocais, quando a voz é o instrumento, e aprender a tocar algum instrumento musical também, desenvolver as técnicas, fazer os exercícios, conhecer o instrumento, etc. E por fim, a teoria. Teoria é conhecer de como é representada a música, quais são as representações gráficas da música, que seria entender das cifras, do pentagrama, da partitura e por aí vai. Então, essa introdução é essa. A minha ideia aqui não é habilitar ninguém
no campo da música, mas é só trocar uma ideia. Então eu vou fazer mais resumos, introduções, fichamentos sobre a música em geral, estilos de época, gêneros, estilos individuais, apreciação musical, que eu acho que é uma coisa muito pouco comentada, assim, até mesmo entre os músicos, né? Então tá aqui uma das minhas referências. Eu comecei a estudar música em 96 com esse livro, Maria Luísa de Matos Prioli. Então até o próximo conteúdo para a gente continuar esse bate-papo. Um abraço.